Bem, a história que vamos explorar hoje é fascinante, cheia de paradoxos. Pensem nisto: um soldado que se transforma num pacificador. Um pai de 10 filhos que acaba por se tornar um ermita. E, talvez o mais incrível, um homem que não sabia ler nem escrever, mas cujo conselho, bem, esse conselho acabou por moldar uma nação inteira durante mais de 500 anos. Portanto, vamos lá mergulhar nesta história. E esta é a pergunta central, não é? Como é que um homem, Nicolau de Flue, ou Bruder Klaus, como é conhecido, conseguiu uma proeza tão monumental a partir da solidão da sua cela? Para percebermos isto, temos de recuar ao momento em que a Suíça estava literalmente à beira do colapso. A situação era mesmo desesperada. Os cantões reuniram-se na Dieta de Stans, que era uma espécie de assembleia formal, mas os aliados que tinham lutado juntos estavam agora prontos para virar as armas uns contra os outros. As cidades ricas contra as comunidades rurais, cheias de orgulho. As negociações, claro, falharam redondamente. E foi aí que, num ato de puro desespero, se viraram para um homem que tinha abandonado o mundo 20 anos antes. Mas quem era este homem a quem eles recorreram? Porque antes de ser o Bruder Klaus, o ermita, Nicolau de Flue era uma figura de proa na sua comunidade. Um homem profundamente envolvido nos assuntos do seu tempo. E se olharmos para os seus vários papéis, percebemos logo a amplitude da sua vida. Ele não nasceu recluso, de todo. Foi um soldado condecorado, um juiz respeitado, um agricultor próspero e, talvez o mais importante, pai de uma família enorme. Esta experiência tão diversa deu-lhe uma compreensão do mundo que, mais tarde, se iria revelar absolutamente crucial. Isto aqui ilustra na perfeição o seu caráter complexo. Era capitão do exército e dizia-se que lutava com uma espada numa mão e um rosário na outra. Mas a fé dele não era só um acessório. Foi a sua influência direta que salvou um convento de ser destruído durante a guerra. Já aqui vemos o soldado e o pacificador a coexistir na mesma pessoa. 10 filhos. É preciso parar um momento para pensar no que isto significa, a dimensão desta responsabilidade. Estamos a falar de 25 anos de casamento, de gerir uma quinta, de servir a comunidade. Isto não é só um pormenor biográfico, sabem? É a medida exata do mundo que ele, a certa altura, sentiu uma necessidade esmagadora de deixar para trás. E vamos agora avançar para ver como é que esta mudança acontece. Porque para um homem tão bem-sucedido, com tantas responsabilidades, a decisão de largar tudo não foi de todo fácil. Foi, na verdade, o resultado de uma crise espiritual muito profunda, que foi desplotada por uma visão poderosa. Esta visão é a chave para perceber tudo. O cavalo, o animal que lavra a terra, que sustenta a vida, estava a destruir o lírio, um símbolo de pureza, de vida espiritual. Para o Nicolau, a mensagem era claríssima e inequívoca. As suas responsabilidades terrenas, por mais nobres que fossem, estavam a devorar-lhe a alma. Ora, chegamos agora àquela que é, se calhar, a parte mais difícil, a mais desconcertante de toda esta história. Deixar a mulher e os 10 filhos. Mas atenção, o contexto aqui é absolutamente crucial. Ele não se limitou a abandoná-los. As fontes históricas e até a própria lei da Igreja na altura são muito claras nisto. Ele só podia partir com o consentimento total da sua esposa, a Doroteia. Esta escultura consegue captar um pouco da angústia desse momento. Foi uma decisão tomada a dois, por mais dolorosa que imagino tenha sido. E a sua vida como ermita foi de uma austeridade radical. Ele escolheu viver numa ravina ali perto de casa, quase como se quisesse manter uma ligação, mesmo que à distância. E este ato de renúncia total, incluindo a alegação do seu jejum de 20 anos, bem, isso não era visto como uma excentricidade. Para as pessoas daquela época, que até investigaram o assunto, era a prova visível de que ele tinha transcendido as necessidades do mundo. E era isto que lhe dava uma autoridade moral quase sobre-humana. E essa autoridade era precisamente o que a Suíça precisava em 1481. Vamos então voltar à Dieta de Stans para ver como a jornada pessoal do Nicolau mudou o rumo da história de uma nação inteira. O efeito foi imediato, quase milagroso. O padre da aldeia, Reinian Grunt, desce à ravina, fala com o Nicolau e volta com uma mensagem. O conteúdo exato dessa mensagem, curiosamente, permanece secreto até hoje. Mas, seja o que for que ele disse, desfez um impasse que parecia impossível de resolver. Em menos de uma hora, a guerra foi evitada. Embora a mensagem exata na Dieta seja secreta, este princípio fundamental do seu conselho político sobreviveu. Um apelo à moderação, ao foco nos assuntos internos, à autossuficiência. Numa era de impérios em expansão e alianças complicadas, este conselho era radical. Não se envolvam nos assuntos dos outros. Simples assim. O seu legado, portanto, é imenso, com muitas facetas. Ele não é apenas uma figura religiosa, é considerado o pai da nação suíça. A sua intervenção criou um precedente para a resolução pacífica de conflitos que se tornou, de certa forma, parte do ADN suíço. E é tão respeitado que transcende as divisões religiosas, sendo venerado por católicos e também por protestantes.
Esta sua oração pessoal dá-nos um vislumbre da sua alma, mostra a convicção absoluta que esteve por trás de uma vida tão extraordinária. Tudo o resto era secundário em relação à sua busca espiritual e, paradoxalmente, foi essa mesma busca, essa renúncia ao mundo, que lhe deu sabedoria e autoridade para o salvar. E isto deixa-nos com uma última reflexão. O conselho de Nicolau de Flue, nascido da sua vida como ermita no século XV, tornou-se a base da neutralidade suíça, uma política que já dura há séculos. Num mundo cada vez mais interligado, cada vez mais conflituoso, a sabedoria de nos afastarmos para preservar a paz interna continua a ser uma questão tão relevante hoje como era em 1481.